Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Pessoal, finalmente chegando à conclusão do estudo de termologia, nós vamos estudar nessa aula a dilatação térmica, certo? Então, o aumento ou a diminuição de temperatura vai causar um aumento ou uma diminuição das dimensões do nosso corpo, certo? Então, finalizando os estudos dos fenômenos térmicos, finalmente vamos estudar a dilatação térmica. Certinho? Bora lá ver algumas propriedades sobre esse fenômeno térmico. Pessoal, então a dilatação térmica. Pessoal, onde a gente pode ver o fenômeno da dilatação térmica? O Brasil não é muito conhecido pelas linhas férreas, né? Mas, por exemplo, aqui eu tenho dois trilhos. Um trilho aqui e outro aqui. Entre esses dois trilhos, eu tenho que deixar um vão. Eu chamo esse vão justamente de vão de dilatação. Então, eu tenho que deixar esse espaçamento aqui, pessoal, porque num dia com a temperatura alta, esses trilhos vão se aproximar. E eu não posso deixar eles se aproximarem muito, porque olha o que acontece aqui. Eles se encostam, criam uma tensão e eles acabam flambando. Flambando é quando, sei lá, você tem alguma coisa assim, a coisa faz isso aqui, ó. Isso aqui chama flambagem, certo? Então, ele acaba flambando, certo? Então, para evitar. E como o trem vai passar aqui, pessoal? Como que o trem vai fazer essa trajetória totalmente torta aqui, totalmente curva? Muito difícil. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente deixa um espaçamento entre os trilhos. Quando estiver muito quente, eles vão dilatar, mas não chega até a se encostar, mas a tensão entre eles não fica muito grande. E em dias frios, eles vão se contrair, esse espaço que vai aumentar nos dias frios, certo? Outros exemplos. Pessoal, quando a gente está viajando esse tipo de coisa, a gente vê aquelas torres de, sei lá, tem uma torre de energia aqui e outra torre de energia aqui, certo? Para transmissão de energia. E a gente vê o cabeamento desse jeito aqui, ó. Bem assim. Se nos perguntar, nossa, por que essa barriga toda aqui? Justamente por causa da dilatação, pessoal. Em dias quentes vai ficar com a barriga maior, e em dias frios isso cai para quase isso aqui, ó. Só que eu não posso deixar exatamente desse comprimento, porque imagina a tensão, uma torre puxando a outra em dias frios. Não posso fazer isso, certo? Então tem que deixar essa faixa justamente de variação, de dilatação, para evitar tanto que tem uma força puxando as torres em dias frios, quanto essa barriga fique muito grande em dias quentes, por exemplo, certo? Então, aqui em transmissão de energia elétrica, então eu tenho que deixar essa barriga aqui justamente por causa da dilatação. Acho que um exemplo que a gente vê mais é isso aqui, ó. Só isso aqui é vão de dilatação também, em ponte, em ginásio, em estádio. Então, quando a gente vai em ginásios, em estádios, esse tipo de coisa, podem ver que no chão sempre tem um espaçamento entre um bloco de concreto e outro. Por quê? Justamente por causa da dilatação. Quando não tem esse espaçamento, porque o espaçamento vai ficar muito grande, algum nenê, algum bebê pode botar o pé, alguma criança pode se machucar, ou algum idoso, eles colocam uma espuma, uma borracha, para tampar esse buraco, certo? Por quê? Caso tenha uma dilatação, os blocos de concreto se aproximem, a borracha, como que é um material macio, ela vai se deformar e vai ficar bonitinho. Só que eu não vou ter o espaço. Então, pessoal, aqui foram os exemplos de hoje a gente vê a dilatação térmica. Certo? Então, vários exemplos. Para montar anel de vedação em eixo, para fazer um monte de coisa, usa dilatação, mas muita coisa. Certo? Bora estudar o fenômeno da dilatação. Pessoal, bora lá. Então, eu tenho a dilatação térmica. Dilatação térmica. Pessoal, a gente vai ter que falar de um princípio aqui. Qual que é esse princípio? Deixa eu pegar a cor branca. Pessoal, a temperatura, ela mede o quê? É o grau de agitação das moléculas do corpo, certo? Das moléculas. Tranquilo. Pessoal, geralmente não. Uma temperatura alta implica numa agitação também alta, certo? Então, maior temperatura, maior é o nível de agitação das minhas moléculas. Pessoal, geralmente, então eu vou botar aqui geralmente, porque tem exceções. Tem alguns materiais que não seguem essa regra, mas a grande maioria segue. Tem alguns materiais que chamam metamateriais. São materiais novos aí da engenharia de materiais que não compensa estudar para o ensino médio, não. Pessoal, o primeiro caso é simplesmente quando a minha temperatura aumenta. Minha temperatura aumenta. Eu vou ter um ΔT positivo. Esse ΔT positivo, pessoal, vai causar no meu corpo um aumento
nas dimensões. Então, aumentou a minha temperatura, aumentou o meu grau de agitação das moléculas. Eu vou ter um aumento nas dimensões do meu corpo. Eu chamo isso aqui do quê? Dilatação térmica. Dilatação. Certo, pessoal? Então, quando a minha temperatura aumenta, eu tenho ΔT positivo, eu vou ter um aumento nas minhas dimensões. Certo? Então, esse é o primeiro estudo. Segundo estudo, é o contrário, quando a minha temperatura cai. Quando a minha temperatura cai, então meu ΔT é negativo, minha temperatura final é menor que minha temperatura inicial. E, pessoal, eu vou ter uma diminuição nas dimensões. Nas dimensões. Então, as minhas dimensões, elas diminuem com a diminuição da temperatura. E como eu chamo isso, pessoal? Eu chamo isso de contração. Contração. Na termodinâmica, eu chamava isso aqui de expansão. Lembra que eu falava que aumentava o volume, era uma expansão? Aqui agora a gente vai chamar de dilatação. Aumentou a minha temperatura, vai aumentar as minhas dimensões, eu vou ter uma dilatação térmica. A minha temperatura diminui, eu tenho um ΔT negativo, ΔT menor que zero, eu vou ter uma diminuição das minhas dimensões, eu vou ter uma contração. Certo, pessoal? Dilatação, aumento. Dilatação, aumento. Contração, diminuição das minhas dimensões. Certo? Tem que ficar bastante claro na cabeça de vocês. Ao aumentar a minha temperatura, eu vou ter uma dilatação, meu corpo vai aumentar de tamanho. Eu vou ter uma diminuição, vou ter um resfriamento, eu vou ter uma diminuição da minha temperatura, eu vou ter então o quê? Uma contração, vou ter uma diminuição das dimensões do meu corpo. Certo, pessoal? Bora continuar. Pessoal, primeiro eu vou falar da dilatação nos sólidos. Por que nos sólidos? Pessoal, para os sólidos eu tenho três tipos de dilatação, certo? Então, para os sólidos eu vou começar, eu tenho três tipos de dilatação. Qual vai ser a primeira delas? Pessoal, eu vou começar com a dilatação dita linear. Pessoal, linear, já fala linear, linha. Então, é uma dilatação dita 1D, em uma dimensão. Então, uma dimensão. Uma dimensão. O que isso quer dizer, pessoal? Bora esquematizar aqui. Imaginem vocês que eu tenho uma barra, então eu tenho uma temperatura. Pessoal, vocês vão ver no meu material que eu estou tratando a temperatura lá como θ, certo? Como θ. Aqui eu vou tratar como T, mas é a mesma coisa, é temperatura. Ora uma anotação como θ, ora uma anotação como T. Aqui eu vou tratar como T, só para ficar diferente para vocês se atentarem a isso. Então, pessoal, imagina que eu tenho uma temperatura aqui T0, uma temperatura inicial. Eu tenho uma barra aqui, certo? Opa, mais ou menos bem mal desenhada. De tamanho, pessoal, essa barra aqui mede tamanho L, certo? Então, eu tenho L metros, não importa quanto é. Então, para essa barra aqui, para essa barra eu tenho o tamanho L. Pessoal, imagine que eu vou ter agora um aquecimento. Então, eu vou ter um aquecimento aqui, um aquecimento. Agora, pessoal, eu vou ter uma outra temperatura, vou ter uma temperatura T. T qualquer. Onde T, pessoal, onde T é maior que T0. Eu não falei para vocês que uma variação positiva de temperatura vai fazer meu corpo aumentar as dimensões? Então, aqui, pessoal, eu não vou ter mais L. Vou botar L0 aqui, pessoal. Então, para T0 eu tenho o comprimento L0. E para T, eu vou ter um comprimento maior. Um comprimento maior, uma vez que as minhas dimensões aumentaram. Vejam aqui, ó. Aumento. Então, pessoal, aqui para essa nova barra, eu vou ter um comprimento L. L, certo? Então, para essa nova barra, eu vou ter o comprimento L. Vejam, quando eu tinha temperatura T0, a minha barra media L0. Quando eu aumentei, eu aqueci a minha barra para a temperatura T, essa barra passou a ter o comprimento L. Pessoal, vocês concordam comigo que a variação do comprimento da minha barra é L menos L0? Certo? Então, a variação que eu tive na minha barra, do comprimento da minha barra é L menos L0. O quanto que eu tenho agora, com a nova temperatura, menos o quanto que eu tinha com a temperatura inicial. Certo? Pessoal, esse ΔL também pode ser calculado pela seguinte fórmula. L0, meu comprimento inicial, vezes alfa, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, vezes a variação de temperatura. Certo? Então, vai ser L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. O que é esse alfa? Pessoal, esse alfa é o coeficiente de dilatação,
Linear, pessoal, isso está extremamente importante, é linear. Lembra que eu estou falando aqui de uma dimensão, é 1D. Certo, pessoal? Então, ΔL é o tanto que eu tenho agora com o aumento de temperatura, menos o quanto eu tinha quando na temperatura inicial, e também pode ser calculado por essa formulazinha aqui, onde L0 é o meu comprimento inicial, alfa, coeficiente de dilatação linear, e ΔT é a variação de temperatura. Eu vou juntar, pessoal, vou juntar esse ΔL com esse ΔL aqui, então fica o quê? L menos L0 igual a L vezes alfa vezes ΔT. Portanto, o meu comprimento final é o quê? Passo esse menos L0 para o outro lado. Então, fica L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, lembrando que isso aqui é justamente o meu ΔL. Vejam, pessoal, então o meu comprimento final é o quê? É o quanto que eu tinha mais o tanto que variou. É o tanto que eu tenho agora, é o tanto que eu tinha mais o tanto que variou. Certo, pessoal? Mais uma coisinha sobre esse alfa. Esse alfa, pessoal, ele tem como unidade de medida a unidade de temperatura menos 1 graus Celsius a menos 1, ou, que também é a mesma coisa que Kelvin a menos 1. Certo? Porque vejam aqui, L vai ser medido em metros, L0 está em metros, então isso aqui, esse ΔL também tem que sair em metros. Isso vai entrar em metros, então a unidade do alfa tem que cancelar com a unidade do ΔT. Eu não meço ΔT em Kelvin ou em graus Celsius, por isso que o meu alfa vai ter essa unidade aqui, de graus Celsius a menos 1 ou de Kelvin a menos 1. Elas se cancelam a unidade do alfa com o ΔT, ficando só metro com metro, vai dar em metro. Certo, pessoal? Recapitulando, numa temperatura inicial eu tinha um comprimento L0, eu aqueci a minha barra. Ela passou para a temperatura T, onde T é maior que T0. Ela passou até um comprimento de L. Quanto eu sei? Então, isso aqui quanto variou, certo? Então, esse ΔL, o tanto que variou aqui. O que é ΔL? L menos L0. E também pode ser calculado por quê? L0 vezes alfa vezes ΔT. Isso é igual a isso. Botei aqui L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Simplesmente passei menos L0 para o outro lado, ficou o quê? L final, tanto que a minha barra tem na condição final, igual ao tanto que eu tinha na condição inicial, mais o tanto que variou. L0 vezes alfa vezes ΔT. Certo, pessoal? Beleza? Então, essa foi a primeira a dilatação nos sólidos, linear. Pessoal, se eu tenho linear, eu também vou ter a superficial. Então, a segunda é a dilatação superficial. Pessoal, superfície vem que de área. Então, vai ser uma dilatação diária. Então, isso quer dizer que ela é 2D. 2D implicando que tem duas dimensões. Duas dimensões. Certo, pessoal? Tem duas dimensões. Como que vai ficar isso? Olha aqui, vou desenhar também. Deixa eu só pegar uma outra cor, pode ser a cor branca. Cor branca. Então, pessoal, imaginem que eu tenho uma placa aqui, uma placa. Vejam, eu tenho comprimento aqui inicialmente L e aqui também tenho L. Certo? Então, L0, vai L0 e L0. Então, pessoal, para a temperatura T0, eu tinha uma área. Só uma área de um retângulo, de um quadrado, é lado vezes altura, certo? Então, eu tinha uma área zero, onde essa área era L0 vezes L0. Ou, se vocês preferirem, L0. Vou botar L0 vezes L0, pode ser só assim. Beleza. Pessoal, imaginem, agora eu aqueci isso aqui. Também tive um aquecimento. Eu parti para a temperatura T. Agora, pessoal, veja o que acontece com a minha placa. A minha placa ela vai aumentar aqui o comprimento dela e ela vai aumentar aqui também o comprimento dela. Vejam, agora, pessoal, eu tenho um comprimento L aqui por L aqui, certo? Onde L é maior que L0, porque eu aumentei a minha temperatura. Então, aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Qual que é a nova área? Vai ser L vezes L. Então, eu tive um aumento da minha área. Antes eu tinha só a área formada para essa parte branca aqui, certo? Agora, pessoal, tá vendo que aumentou a minha área? Olha aqui. Eu tenho uma diferença de área, certo? Então, eu tenho essa aqui é a nova área, meu famoso delta A. Na folhinha eu botei como delta S. Pessoal, mesma coisa, delta S com delta A. O que eu vou fazer agora? Quanto variou da minha área? Delta A é o quê? A área final A, que vai ser L vezes L, menos a área inicial. Certo? Que eu também posso calcular como? Delta A é o quê? A área inicial vezes beta.
Lembra que para dilatação linear eu tinha usado alfa? Aqui para superficial, para diária eu vou usar beta. Vezes ΔT, variação de temperatura. Faço a mesma coisa, igualo isso com isso. Fica o quê? A final menos A inicial igual a A inicial vezes beta vezes ΔT. Passo esse menos a zero para o outro lado. Área final igual a área inicial mais área inicial vezes beta vezes ΔT. Certo, pessoal? Preciso falar para vocês um pouquinho sobre o beta. O beta, pessoal, ele tem duas particularidades. Na verdade, uma só. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o dobro do alfa. Por que o dobro, Nicolas? Imaginem. Pessoal, lá era linear. Quando era linear 1D, aqui eu tenho 2D, pessoal, duas dimensões. Vejam aqui, é como se eu tivesse um corpo linear aqui e outro corpo linear aqui. É meio que uma combinação de dois corpos lineares. Por isso que o meu beta é 2 vezes alfa. E também, pessoal, também, a unidade de medida de beta é a unidade de temperatura elevada a -1. Seja Celsius, graus Celsius a -1 ou Kelvin a -1. Certo, pessoal? Tranquilos? Pessoal, outra coisa que você precisa gravar aqui. Lembra que variação de temperatura na escala Kelvin e na escala de Celsius é a mesma? Então, pessoal, não precisa ficar transformando muito unidade aqui, não. O ΔT em Celsius é o mesmo ΔT em Kelvin. Então, presta atenção nisso. Certo? Bora continuar. A gente chega agora aqui, então, pessoal, na dilatação volumétrica. Estão percebendo? Então, uma era linear, a outra era superficial, e chegamos na volumétrica. Então, na volumétrica, a gente vai falar o quê? De volume. Pessoal, se é volume, é 3D. E se é 3D, tem três dimensões. Três dimensões. Certo? Três dimensões. Imagine aqui, pessoal. Eu vou ter agora um cubinho. Como que eu posso fazer um cubinho assim? Ó. Eu tinha um cubinho assim. Certo? Eu tinha um cubinho aqui. Aqui. Pessoal, esse cubinho, para a temperatura T0 minha inicial, ele tinha um volume V0. Certo? V0. Pessoal, imagine que esse cubinho tem todas as arestas L. Então, aqui é L0, aqui é L0 e aqui também é L0. Então, esse volume inicial aqui era o quê? L0 vezes L0 vezes L0. Certo, pessoal? Imaginem de novo, pessoal, de novo que eu aqueci essa coisa aqui. Eu aqueci. Certo? Então, teve um aquecimento. Aquecimento. Só para o aquecimento, o que acontece com uma temperatura T? O meu volume ele varia, ele vai passar a ser V, onde V vai ser L vezes L vezes L. Vou desenhar o aqui novo. Vai ficar então aqui. Vai ficar de novo ele aqui, só que ele vai aumentar. Então vai ficar assim, pessoal, ó, mais ou menos assim. Aqui, vai ficar meio estranho para ver, mas é assim, 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 aqui, aqui, aqui. Vejam, eu tenho um cubo maior, pessoal, tem um cubo maior. Então, esse volume, essa diferença de volume é justamente do meu cubinho branco, meu cubinho, sei lá, rosa, vermelho, é justamente a variação do meu volume, certo? Então, o meu volume vai ser o quê? A variação do meu volume. Variação do meu volume é o meu volume final, que é justamente o volume do meu cubo aqui em rosa, menos meu volume inicial, que é o meu cubinho aqui em branco. Por que que variou o volume? Porque eu aumentei a temperatura. Antes, quando ele era no cubinho branco, ele estava na temperatura T0, e para o cubinho rosa, ele está na temperatura T. Aumentou a temperatura, as dimensões do meu corpo, elas aumentam também. Como eu posso escrever ΔV? ΔV também, pessoal, é V0 vezes, agora, pessoal, uma outra letra grega, o gama. O gama, essa letra aqui chama gama, vezes ΔT. Combinando as duas fica como? V menos V0 igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Passando o menos V0 para o outro lado, fica volume final igual a volume inicial mais volume inicial vezes gama vezes ΔT. Que o gama é? O gama, pessoal, não é 3D aqui? Não é 3D? Então, o gama, pessoal, o gama vai ser 3 vezes o nosso alfa. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o de coeficiente de dilatação linear. Beleza? E qual que é a unidade de medida do gama? O gama, pessoal, também tem a mesma unidade de medida. Graus Celsius a -1 ou Kelvin a -1. Certo, pessoal? Então, o meu volume final do cubo, quando eu aumentei a temperatura dele de T para T, é o quê? O quanto eu tinha, mais o tanto que ele variou. O ΔV aqui. Não falei que o ΔV não é isso aqui?
Olha aqui embaixo, mesma coisa. Certo? Então, o que que é uma coisa? Qual é a minha grandeza final? Era a grandeza que eu tinha, mais a grandeza que eu ganhei. Certo, pessoal? Pessoal, esse ΔV, ou ΔL, ou ΔS, ΔA, podem ser negativos. Veja que nos exemplos que eu dei, para facilitar a explicação, eu falei que era dilatação, mas pode ocorrer também, pessoal, a contração. Na contração, o ΔV, ΔS, ΔA, que é para a área, ΔS ou ΔA para a área, ou ΔL para linear, podem ser negativos, certo? Porque aqui, o volume inicial sempre é positivo. O gama, a alfa, beta, sempre é positivo. Mas a variação de temperatura pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for positiva, nesse caso aqui, eu tenho dilatação. Se for negativa, que não é o caso que eu estou explicando aqui, vai ser contração. Então, uma coisa menos a outra vai ser uma coisa menor. Então, esse volume final pode também ser menor que o volume inicial, tendo um caso de contração térmica. Certo, pessoal? Tranquilo? Ah, pessoal, só para fechar aqui então, você pode fazer esse esqueminha aqui, ó. Alfa é o quê? É beta dividido por 2, que é a mesma coisa que gama dividido por 3. Por que isso, Nicolas? Porque beta é 2 vezes alfa e gama é 3 vezes alfa. Então, gravem esse esqueminha aqui, certo? Bastante importante. Certo, pessoal? Bora lá. Bora continuar. Pessoal, aqui agora eu vou falar dos líquidos. Líquidos. Os líquidos, pessoal, eles só têm um caso. Eu só vou ter dilatação volumétrica para os líquidos. Mas, mesmo tendo somente dilatação volumétrica, eu preciso que vocês se atentem a uma coisinha. Pessoal, quando eu tenho um líquido, eu preciso colocar esse líquido em algum recipiente, certo? Então, imagine, eu tenho um recipiente aqui, certo? E eu vou preencher esse recipiente todo com líquido. Todo com líquido. Então, aqui eu tenho tudo preenchido com líquido. Pessoal, vocês concordam que quando eu aqueço o recipiente mais o líquido, tanto o líquido quanto o recipiente vão se dilatar? Então, pessoal, preciso tomar cuidado aqui. Para os líquidos, eu vou usar o gama, porque só tem volumétrico. Lembra que só tem volumétrico, então isso aqui quer dizer que é volumétrico. Gama. Pessoal, mas agora eu vou ter que notar como um gama real. O que é isso? O gama real de um líquido, pessoal, vai ser o quê? O gama, o coeficiente de dilatação do recipiente, onde eu botei o meu líquido, mais um gama que eu digo, que eu chamo ele de aparente. O que que é isso, aparente? Vou explicar para vocês aqui, ó. Imagine que eu aqueci isso aqui. Então, pessoal, o meu recipiente também vai dilatar, certo? Ele vai se dilatar, vai ficar maior. E o meu líquido, pessoal, também vai se dilatar, certo? O meu líquido também vai se dilatar. Pessoal, vocês concordam comigo que pode ter o transbordamento desse líquido aqui? O transbordamento? Então, é justamente esse transbordamento que eu chamo de gama aparente. Então, aparente é o tanto de líquido que se transbordou, que derramou, certo? E o gama recipiente é o próprio gama do recipiente, do pote, do reservatório que eu botei o meu líquido. Então, pessoal, o coeficiente de dilatação real do líquido é o quê? É o tanto que o recipiente dilata, mais o tanto que derrama, que sai do meu recipiente. Então, o coeficiente de dilatação real do meu líquido é a soma do coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação dito aparente. E, pessoal, eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia para os sólidos. O quê? ΔV para os líquidos é o quê? O volume final menos volume inicial. Que é o que também? ΔV volume inicial vezes gama. Agora eu preciso chamar ele de real, porque eu acabei de explicar para vocês, vezes ΔT, variação de temperatura. Vou combinar isso aqui, pessoal. V0, V menos V0, igual a V0, vezes gama real, mais ΔT. Portanto, V igual, passo esse menos V0 para o outro lado, V0 mais V0, vezes gama real, vezes ΔT. Certo, pessoal? Se atentem. Pessoal, se um exercício não dá dados, falar de aparente, real, nada, pode considerar o que ele dá como isso aqui. Mas fiquem espertos, porque precisa fazer essa diferenciação. Caso ele fale que é o aparente, é só o do líquido que transbordou. E do recipiente é do reservatório que está contendo o seu líquido, está dilatando. Se ele só dá um coeficiente de dilatação, pode considerar esse coeficiente de dilatação como sendo o real. Certo? Sem problema nenhum. Só quando ele faz diferenciação, você tem que saber que o coeficiente de dilatação volumétrico real dos líquidos, que só pode ser volumétrico no caso, é
coeficiente de dilatação do material do recipiente mais coeficiente de dilatação aparente do meu líquido. Certo, pessoal? Bora continuar. Pessoal, aqui eu vou precisar fazer um estudo da densidade ou massa específica, certo? Densidade. Pessoal, densidade a gente nota ou por ρ, essa letrinha grega, ou por D, como vocês preferirem. Isso aqui, pessoal, é o quê? Nada mais é do que massa por volume. Massa por volume. Certo, pessoal? Bora fazer uma análise aqui. Pessoal, eu falei para vocês, se a temperatura ela aumenta, as dimensões que eu vou chamar de D aqui, as dimensões elas também aumentam. O volume, ele é a combinação das três dimensões. Então, eu posso falar também, se a temperatura aumenta, as dimensões aumentam, o meu volume também aumenta. Se a minha temperatura cai, é só o inverso. Eu tenho uma contração, então as dimensões caem e o meu volume também cai. Pessoal, em uma dilatação, a massa ela é sempre constante, pessoal. Não existe variação da massa em dilatação ou contração térmica. Extremamente importante saber disso. Então, pessoal, vejam aqui. Olha lá. Se eu pego aqui, vou pegar uma outra cor. Aqui, eu falo que D é massa, que é sempre constante, pelo meu volume. Vou fazer duas coisas. Se o meu volume aumenta, pessoal, se o meu volume aumenta, o que acontece com a minha densidade? E se o meu volume diminui, o que acontece com a minha densidade? Vamos pensar um pouquinho aqui. A massa sempre é igual. Pessoal, se vocês pegam uma coisa que é sempre igual e dividem por uma coisa que está maior agora, que seria esse caso aqui, deixa eu pegar esse caso aqui, uma coisa maior, uma coisa que é sempre igual por uma coisa maior, pessoal, isso aqui vai dar menor, uma densidade menor, certo? Agora, esse caso aqui, diminuir a temperatura, teve uma contração. Se vocês dividem uma coisa que é sempre igual, que é a massa, que não muda na dilatação ou na contração, por uma coisa que é menor, uma vez que o volume diminuiu, concordo que a densidade vai dar maior. A densidade é o quê? A razão entre massa e volume. Massa não varia, sempre é constante. Volume aumentou, a densidade diminui. Você está dividindo uma coisa por uma coisa maior. O volume diminuiu, a densidade aumenta, porque você está dividindo por uma coisa menor. Então, o que, que isso quer dizer, pessoal? Pessoal, quando eu tenho a dilatação, o aumento da minha temperatura, aumento da minha temperatura, eu vou ter um aumento do meu volume e a densidade do meu corpo diminui. Já vou dar um exemplo. Quando eu tenho uma contração, uma resfriamento, diminuição da minha temperatura, o volume diminui, que é uma contração, e a densidade ela aumenta. Pessoal, ar-condicionado, que eu expliquei para vocês lá em transferência de calor, ar-condicionado. O que acontece? O ar dito frio, se ele é frio, ele está nesse caso aqui. A densidade dele é maior, então o ar frio desce. O ar frio desce. Por isso que o ar-condicionado está sempre montado em cima das paredes. E o ar quente? O ar quente, o ar quente, pessoal, é esse caso aqui, ó. A temperatura aumenta. O que acontece com a minha densidade? Diminui. Se a minha densidade diminui, o que acontece com o ar quente? Ele sobe. Ele sobe. Lembra que eu expliquei para vocês? É justamente por causa disso. Então, na dilatação, o meu volume aumenta e a minha densidade cai. Na contração, o meu volume diminui e a minha densidade aumenta. Certo, pessoal? Bastante importante essa análise aqui. Bora continuar. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o caso do comportamento anômalo da água. Anômalo da água. Pessoal, comportamento. Anômalo vem de anormal, diferente, que não segue o padrão. Certo? É exatamente isso. A água, pessoal, que é justamente o fluido que mais cai em vestibular, provas, esse tipo de coisa, ele tem um comportamento um pouco diferente. Bora, vou fazer um gráfico aqui que eu explico no gráfico. Imagine que eu vou ter um gráfico aqui então, pessoal. Vou ter aqui volume por temperatura. Pessoal, eu vou ter uma curva para a água mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos. Opa, deixa eu fazer um pouquinho melhor. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu vou ter um pontinho aqui extremamente importante. Vejam aqui, pessoal. Vou ter esse ponto e vou ter aqui. Isso aqui continua. Bora fazer uma análise. Pessoal, vamos pegar aqui. Eu tenho água, então vou ter água, certo? Tenho H2O. Imagine que eu estou resfriando a minha água. Estou resfriando ela. Resfriando. Estou tirando o calor da minha água. Pessoal, então se eu estou resfriando, eu vou andar nesse sentido aqui. Ó. Vejam
que quando eu estou resfriando ela, então quando eu tô, que a minha temperatura está caindo, até esse ponto aqui, o meu volume também está caindo. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu falei para vocês que diminuição da temperatura implica uma diminuição do volume, tá perfeito. Pessoal, quando eu chego em 4 graus Celsius, preciso gravar esse dado? Precisa gravar esse dado. Quando chega em 4 graus Celsius e está chegando em zero, o que acontece com o meu volume? Eu continuo diminuindo minha temperatura, continuo andando para cá. Mas o meu volume, pessoal, a partir de 4 graus Celsius, ele começa a aumentar a partir de 4 graus Celsius até zero. Olha que bizarro. Ele vai contra aquilo que eu falei para vocês. Então ele tem um comportamento muito estranho, pessoal. Então veja que estou diminuindo, 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 chegou no volume mínimo. Volume mínimo. A partir desse volume mínimo, ele começa a aumentar. O que isso quer dizer, pessoal? Que, vou botar de outra cor aqui. Extremamente importante essa observação que eu vou fazer. Observação. A água a 4 graus Celsius, ela tem o volume mínimo dela. Então, a água apresenta volume mínimo a 4 graus Celsius. Não tem como a água ter o volume menor do que aquele tido em 4 graus Celsius. O que isso implica? Bora lá. Portanto, pessoal, a 4 graus Celsius vai ser o quê? Eu falei para vocês que densidade é massa por volume. Então, se eu tenho volume mínimo, volume, está aparecendo um, vou apagar aqui. Se eu tenho volume mínimo, isso implica, imagine, isso aqui assume o menor valor que ele pode ter. Então, pessoal, não tem como ter volume menor do que aquele tido em 4 graus Celsius. Então, eu posso afirmar com certeza que no volume mínimo, a 4 graus Celsius, eu tenho a densidade máxima da água. É quando a água fica mais pesada possível. Então, onde eu tenho a densidade máxima dela. É nesse ponto aqui que essa água, 4 graus Celsius, ela desce. O que isso implica, Nicolas? Bora lá. Duas coisas. A primeira que eu vou explicar. Pessoal, é nesse ponto aqui, justamente nesse ponto, onde a água. Imagine que se vocês botaram uma garrafa de cerveja no congelador. Nesse ponto aqui, tá contraindo, contraindo. Depois começa a aumentar. É nesse ponto que a garrafa de cerveja quebra. Quem já esqueceu garrafa de cerveja no congelador sabe disso. Ela quebra depois de certo ponto. Certo? Por quê? Justamente, ela começa a ter o aumento de volume aqui. Então, se aumenta o volume, passa do volume da minha garrafa de vidro, portanto, ela trinca e quebra. Fica raspadinha de cerveja no congelador. Outra coisa que esse ponto implica. Pessoal, imagine aqui que eu tenho um lago. Vou pegar só como se fosse um corte aqui. Tem um lago. Aqui em cima, pessoal, eu vou ter uma camada de gelo. Então, aqui eu vou ter uma camada. Então, aqui, não começou a mudar, vou ter que mudar na marra. Aqui, pessoal, eu tenho gelo. Pessoal, eu falei para vocês que a 4 graus Celsius, a água tem volume mínimo, e isso implica em densidade máxima. Se a densidade é máxima, a minha água a 4 graus Celsius, ela desce. Então, pessoal, aqui no fundo do meu lago, eu vou ter a temperatura da minha água a 4 graus Celsius. E o que, que eu vou ter aqui em cima, no gelo? E aqui em cima, no gelo, pessoal, gelo se forma a 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho zero. Então, aqui eu tenho zero, aqui eu vou ter um, aqui eu vou ter dois, aqui eu vou ter três, e aqui embaixo eu vou ter quatro. O que isso implica? Extremamente importante, pessoal. Isso implica na conservação, pessoal, tanto da flora, plantas aquáticas, quanto da fauna aquáticas, pessoal. Eu conservo tanto a fauna quanto a flora aquática. Exemplo, o peixe, ele não vai ficar aqui em cima, pessoal, a 0 graus Celsius, ele vai ficar lá embaixo. Ele vai ficar aqui embaixo. Eu sou um nada para desenhar, mas vai ter um peixe aqui, ó, mais ou menos aqui. Aqui teria um peixe, ó, mais ou menos aqui um peixinho. Certo? E aqui ficariam as plantas. As plantas aquáticas ficam todas aqui embaixo. Por quê? Aqui embaixo, porque a água a 4 graus Celsius vai ter a densidade máxima, então ela vai descer. E eu consigo ter uma temperatura maior, então fica mais confortável, tanto para a fauna quanto para a fauna, quanto para a flora marinha. Marinha, aquática em geral, pessoal, não é só marinha, não. Pode ser de rio, lago, esse tipo de coisa. Então, a fauna e a flora aquáticas, elas ficam mais confortáveis aqui embaixo. Então, no inverno, quando está congelada a minha superfície, fica todos aqui embaixo, e no verão, quando descongela, aí eles ficam mais à vontade para ir onde eles queiram. Então, pessoal, esse comportamento anômalo da água é o que permite a conservação tanto da flora quanto da fauna aquáticas. Certo? É extremamente importante, extremamente importante. Certo, pessoal? Pessoal, eu acho que eu fico por aqui. Pessoal, o
Dilatação, pessoal, o estudo da dilatação cai moderadamente em vestibulares. Não cai tanto vestibular, não. Mas é extremamente importante no nosso dia a dia, esse tipo de coisa. E nunca é ruim ter mais conhecimento, certo? Seja em física, seja no geral. Pessoal, fico por aqui. Encerro com dilatação térmica ou contração térmica, como quiserem, nosso estudo de termologia. O nosso próximo estudo vai ser sobre ondulatório, estudo das ondas. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Faça exercícios. Qualquer dúvida, é só me procurar. Abração e até a próxima.